Senhoras e senhores, eu sou o Mário, sou Brau, do Jornal Segurito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar sobre home office. Depois da pandemia, muitas empresas permaneceram com pós-trabalhos em home office. A gente vai falar um pouquinho problemas e também algumas sugestões, tá? Primeiro, bora falar de algumas características do trabalho em home office. Primeira coisa, a comunicação toda será remota. Então vai ser e-mail, videoconferência, WhatsApp, né? Isso pode ser uma carga grande para o trabalhador. Então, uma carga mental, muita atividade vai ser feita. E em algumas empresas se estabeleceu o seguinte, sei lá, 4 dias são em home office, um dia tem um contato presencial, que é uma forma de amenizar essa situação. Não, mas isso é uma característica comum. Tudo vai ser via digital. Outra situação que a gente tem que considerar como sendo uma característica é a questão de custo. Quando você está em home office, você economiza talvez em roupa, né? Você precisa estar com roupa todo dia, bonitinha para o trabalho. E também você economiza em transporte. Mas, a gente tem que ver também tem outros critérios. A gente vai gastar com energia elétrica, né? Vai gastar com água. Vai gastar porque às vezes a gente vai precisar de uma conexão de internet melhor. Então, são custos que têm que ser pensados também. Tá? Mais uma característica. A questão do desequilíbrio ou do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Como assim equilíbrio ou desequilíbrio? Porque depende, né? Para algumas pessoas, o trabalho em casa não é um problema tão sério, até ajuda. Tá? Então fica mais fácil de eu atender lá os meus pais, o meu filho, alguma coisa assim. E para outros, pode ser que isso aí comece a confundir a vida pessoal e profissional. Então, também, por exemplo, no período da pandemia, eu não tive problema. Então, não foi uma coisa complicada para mim. Para mim, foi um equilíbrio, foi mais tranquilo. Mas para algumas pessoas foi bem mais complicado. Redução de estresse no trânsito. Não vai, mesmo que você vá de carro ou de ônibus, não interessa, você não vai ter esse estresse de deslocamento. É uma outra característica. Aumento da diversidade geográfica. Como o trabalho em home office, a empresa não precisa contratar apenas trabalhadores da sua cidade, né? Ela pode contratar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Né? E uma outra característica é a autonomia. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque você faz o seu horário, mais ou menos, mas se você não é uma pessoa disciplinada, o negócio vai pegar. Então, essa é alguma das principais características. Tá? Mas quais são os fatores de risco em relação a esse tipo de trabalho? O primeiro problema é o isolamento, tá? O isolamento social. Como você fica só em e-mail, WhatsApp, às vezes videoconferência, há um isolamento com os colegas de trabalho. Então, isso pode ser um problema. Em algumas empresas se tenta ter algum tipo de contato, mas isso não são todas as empresas que vai acontecer. Outra coisa é a falta de ferramentas adequadas. Às vezes você não tem um mobiliário adequado, às vezes você não tem um computador adequado, não tem um software adequado. Isso tudo vai causando estresse nesse trabalhador. Eu também vou ter a questão de sobrecarga de informações. Por quê? Porque como tudo é mais fácil de enviar, tá tudo lá no e-mail, no WhatsApp e tudo mais, eu acabo, dependendo do tipo de serviço, sobrecarregado. Tá? Então, é um outro item que tem que ser considerado como sendo um problema. Falta de clareza também nas expectativas do trabalho. Quando você está na empresa, não são todas as empresas, mas é mais fácil, teoricamente, um acompanhamento para o chefe direcionando. Olha, tem que fazer isso, tá ruim aqui, coisa e tal. Como você está à distância em home office, isso é mais complicado às vezes. Pode gerar também um problema para o trabalhador, né? Porque ele não sabe bem se o desempenho dele está sendo adequado ou não, a expectativa da empresa em relação à atividade dele. Outra bronca é a falta de separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Você pode acabar trabalhando depois do expediente, porque está tudo aí no computador mesmo. Tá? Então você tem que fazer alguma coisa para casa, para os filhos, para os pais, para a família. E isso você vai estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Que quando você vai para o trabalho, você está separado, né?
Vai causar também uma maior fadiga visual, principalmente se você está no local que é muito escuro, muito claro. Você vai permanecer muito tempo no monitor. Tá? E também eu tenho a questão das distrações que vão ter em casa. É o cachorro do vizinho, o pessoal conversando, choro da criança. Então, isso tudo também são problemas. E tem muita parte de carga física, ou seja, principalmente a parte de ergonomia, né, que vai acontecer, mas a gente tem muito problema relacionado à carga mental também. Mas o que a gente pode fazer? Vou dar algumas sugestões. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu sei que é difícil, mas bora lá. Eu preciso conhecer esse ambiente de trabalho do trabalhador. Então, o que seria o ideal? O ideal era que a gente fosse fazer visitas na residência do trabalhador. Isso tem todo um problema de logística, às vezes não vai dar para fazer. Tá? Por ser uma empresa grande, vai ser impossível. Mas digamos que você consegue fazer por amostragem. E digamos que, mesmo não sendo possível ir nessa empresa, é possível talvez o trabalhador, através de um vídeo, WhatsApp, lógico, tem que pedir autorização dele, mas para filmar lá o local onde ele trabalha, para te dar algumas sugestões, para a gente avaliar. Porque se a gente não conhece, fica difícil de dar sugestões. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, estabelecer expectativas claras de trabalho. Lembra que eu falei que às vezes o trabalhador fica sem saber se o que ele está fazendo está atendendo à expectativa da empresa? Então, os gestores têm que ser orientados para dar esse feedback, para dizer, olha, o trabalhador precisa disso, disso, disso. Tem que ter esse controle, dessa avaliação de desempenho. Não é bem um controle, mas dar essa resposta para o trabalhador. Em relação àquele primeiro item também que eu falei que a gente podia ir na casa do trabalhador, filmar, a gente pode também pensar no formulário eletrônico para ele responder alguns pontos, a gente dá uma orientada em relação ao trabalhador, internet, né? E ele tenta responder a situação do posto-trabalho dele, em relação à cadeira, em relação à mesa, em relação ao ambiente de trabalho. O que a empresa também deveria, dentro do possível, fornecer? Um suporte social, né? E esse suporte social pode ser um apoio psicológico, caso necessário, mas não apenas isso. A questão de interação. Às vezes, via internet mesmo, é possível fazer interação entre os trabalhadores, uma reunião virtual, alguma coisa assim, uma dinâmica para possibilitar essa interação. Oferecer treinamentos também, treinamento de ergonomia, treinamento de gestão de tempo. Então, também sempre é importante a questão de treinamento. A questão de suporte técnico do computador. Então, o problema que dá na empresa vai continuar acontecendo em casa lá. E eu tenho que ter a possibilidade desse trabalhador entrar em contato lá com o TI da empresa, com o setor de informática, para eles resolverem. Então, isso também tem que ser considerado. Ver com o pessoal do setor de saúde a possibilidade de uma campanha para incentivar a atividade física, caminhada, alongamento, uma ginástica laboral via vídeo. Tá? Então, isso tudo para possibilitar amenizar os problemas decorrentes do home office. Fornecer equipamentos também. Se a gente avaliou e viu que a cadeira é um problema, a mesa é um problema, talvez seja necessário. Lógico, aí tem um investimento, nem toda empresa vai querer fazer um investimento tão elevado, mas a gente vai avaliar e vai verificar a necessidade. E, por fim, monitorar a implementação das medidas implantadas. Então, eu lembro que eu escrevi até um texto sobre isso, onde a empresa comprou mesa, cadeira, entregou para o trabalhador, tá? E o que aconteceu? Achou que estava tudo resolvido. Só que aí esse trabalhador não sabia mexer na cadeira, nos ajustes da cadeira, não tinha espaço suficiente na casa, e aquele imóvel que foi como se fosse uma coisa boa pela empresa, entregue pela empresa para o trabalhador, acabando sendo um trambolho ali que ele não utilizava. Então, eu preciso também acompanhar, monitorar, né, esse feedback do trabalhador em relação a essas medidas. Então, percebe que não é diferente. Eu preciso ir, de alguma forma, ao posto de trabalho, avaliar quais são os problemas, para propor solução e fazer o monitoramento. Tá? Então, você viu que não é tão simples assim, mas com alguns direcionamentos a gente consegue fazer alguma coisa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com.
Um abraço e até o próximo programa.